A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo do seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virei. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tenham todos uma ótima boa noite. E hoje, mais um vídeo de teologia no Novo Testamento. Fragmentos teológicos. Quantas pessoas não estão aprendendo com esses vídeos? Não é? Vamos trazer aí, meus irmãos. Olha, são vários vídeos, cerca de 10 vídeos, viu? E nós estamos apenas no 6º vídeo. É isso mesmo, 6º vídeo. Então, você viu a doutrina de Deus, dessa teologia, a doutrina de Cristo, né? E você vai ver agora a doutrina do Espírito Santo. Por isso estou com ele aqui, ó. Inclusive você vê, por causa do chroma key, né, aqui no templo do Senhor, o altar aqui nessas partes, lá atrás de mim. Vejam só, hoje vamos logo reverenciar, adorar, né, o nosso Senhor, que está presente no altar do Santo Culto da Missa, Cristo Rei ao lado, a Virgem Maria, e logo ali atrás do ambão, não é, está o sacrário. Tu estás presente, Senhor, nesse sacrário, vive e real. Por isso nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, nosso Rei. Tu és o tudo, Senhor, em nossas vidas. Pai, nos dando a graça. Abençoa todas as pessoas inscritas nesse canal, suas famílias. As pessoas nessa noite, Senhor, desesperadas, precisando da Tua misericórdia, Senhor. Alcança, porque Tu és o Deus de infinita bondade e misericórdia. Não olheis os seus pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Adorado e amado Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre, assim seja. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje eu estou com essa linda blusa aqui do Espírito Santo, veja aqui, ó, o Espírito Santo, não é? Para nós falarmos hoje a doutrina do Espírito Santo, ela traz na teologia a pneumatologia. Que nome, hein? São nomes gregos, né? Pneumatologia, que elas são divididas em 4 pelos evangelistas. Olha só, ela é descrita em 4, vejam só, em 4. Primeira, no Pentecostes joanino, chamada de Paráclito, ou advogado. Segundo, pelo Pentecostes petrino, que é chamada aí de pneuma, né? Sopro do Espírito, ruá, não é? Terceiro, pelo Pentecostes, descrito por São Lucas, o chamado Pentecostes lucano, não é? Lucano, que é chamado de parresia, fogo, não é? Enxergar o sobrenatural. E uma quarta, que é o Pentecostes paulino. O Pentecostes, o Espírito Santo apresentado, e a sua ação do Espírito Santo, conforme descreve São Paulo, que é chamado de metanoia, né? Transformação de vida. Então, essas 4 formas que são apresentadas pelos evangelistas, não é? De descrever por 4 evangelistas e por São Paulo apóstolo. Não é? Ela é apresentada, esse pneumatologia, ela é apresentada. Então, a pneumatologia desse terceiro vídeo, começando pela Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo, a sua natureza, ela é apresentada de 3 formas, segundo as Escrituras. Então, essa doutrina do Espírito Santo de 3 formas. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, quando nós vemos em Gênesis 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E por que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Para você entender que quando nós recebemos em nossas cabeças essa água em forma trinitária, que o Espírito Santo passa a morar em nós. É uma das 3 razões teológicas do batismo, descrita em Lucas 3:21. Então vejam, meus irmãos, que me acompanham nessa noite, né, nesses vídeos da teologia no Novo Testamento. Então nós vemos, e nós começamos com a Trindade, né? Então, e já estamos na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Maravilhosamente.
Então, logo nós vemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era pouco conhecido. Nós vemos ali que Deus precisa de 72 profetas, 72 anciãos para o trabalho da evangelização no meio do seu povo, e ele pega e tira o espírito de Moisés e coloca nos 70 homens. Só que faltava 2 daqueles 72. Não é? Aí logo nós vemos que Josué corre e vai dizer a Moisés, olha, tem 2 homens profetizando no acampamento. E Moisés diz, provera que todo o povo de Deus profetizasse. Eles também estão relatados. Eles só não estavam na tenda da reunião para receber a graça. Mas eles foram mais ungidos do que aqueles que estavam na tenda da reunião. Então veja de que forma o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Veja, o Espírito Santo, quando Elias está para ser arrebatado, ele diz para Eliseu, o que tu pedir, eu te dou. O que Eliseu diz, intrepidamente? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. O Espírito Santo também ele estava em forma de azeite, né? No Antigo Testamento. Ele estava em forma de vento, como nós vemos aqui, de ruá, não é? De fogo. Então, em várias formas, o Espírito Santo também se dava no Antigo Testamento. Brisa suave, não é? Então, logo, ele é distribuído em 3 naturezas. As 3 naturezas do Espírito Santo. O Espírito Santo na teologia do Espírito. Não é? Dentro dessa doutrina teológica do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, são em 3. E o Espírito Santo nos cristãos, na igreja. Então logo nós vemos o Espírito Santo em Cristo. Veja só, como Jesus fala, não é? No Evangelho de Mateus, sobre o Espírito Santo. Olha só. No capítulo 12, versículo 28 de Mateus, logo o Espírito em Cristo é dado em Lucas 3, 21. Quando Jesus foi batizado, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. O evangelista diz também que Jesus exultou no Espírito Santo. Jesus exultou no Espírito Santo. Quando Jesus expulsava os demônios em forma de exorcismo, ele disse também que foi pelo Espírito Santo. Veja Jesus agindo sobre a ação do Espírito Santo. Veja só. Está em Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Veja, se eu expulso os demônios, é sinal do Espírito Santo. É sinal da graça libertadora. É sinal da graça vivificante, transformadora para a vida do cristão. Veja Jesus, né, cheio. Já esse mesmo texto, de Mateus 12, 28, em Lucas 11, 20, Jesus vai chamar o Espírito Santo de dedo de Deus. Quando nós vemos também os relatos, principalmente de Ezequiel, a mão de Deus desceu sobre mim. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A mão de Deus desceu sobre mim. E eu caí em êxtase. Repousou ali no Espírito de Deus. Então veja como o Espírito Santo é chamado também no Antigo Testamento. De mão de Deus. Jesus chama em Lucas de dedo de Deus. O Espírito Santo. E nós vemos toda a ação transformadora do Espírito Santo em Cristo. Então agora Jesus, pelo batismo, está dando o Espírito Santo a seus membros, os membros de sua igreja, aos cabeças. Veja, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Veja que no batismo, com água, é dado o Espírito Santo. É chamado de batismo no Espírito Santo e no fogo. Por isso esses raios de fogo aqui, ó, saindo do Espírito Santo. Por isso Pentecostes, Atos 2. Então logo nós vemos essa ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo, em Cristo e nos cristãos, na igreja. Veja só, quando nós pegamos João,
João capítulo 16. Aliás, é capítulo 14, né? Eu falei no outro vídeo 16, mas é capítulo 14, no vídeo passado, né? Vejam só. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Veja, o Espírito é dado à igreja. E também, de várias formas, o Espírito age na igreja. Sacramentalmente também. Porque a fórmula trinitária do batismo. Batizar, fazer discípulos das nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já disse no vídeo anterior. Então ali está o que? O Espírito Santo. E no sacramento da confissão, eu já trouxe nesse canal do Espírito Santo todos os sacramentos. Vejam só. Quando nós vemos aqui ainda no versículo 26 diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo que vos tenho dito. Recordará o quê? Do que Jesus ensinou, da doutrina de Cristo. Então a missão do Espírito Santo é essa: levar a divulgação da doutrina de Cristo. O anúncio da fé, não é, colocada por Cristo em sua igreja. Quem vos ouve, me ouve. Então, ao ouvir o que Jesus está dizendo através da sua igreja, recordará o que eu tenho dito. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Recordará o que eu tenho dito. Aqueles que vocês perdoam os pecados serão perdoados. Recordará o que eu tenho dito. João capítulo 20, versículo 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. Recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos move para a salvação. O bem de sermos templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo através do batismo, que já estamos revestidos de Cristo, Gálatas 3:27, pelo batismo, é de nos conduzir à santidade e nos levar à salvação. Esse é o bem maior do Espírito Santo trabalhando em nós, na missão da igreja, na evangelização, no compromisso com a verdade. Vejam o que diz Romanos, não é? Quando nós pegamos aqui Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele, com quem? Com Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Vejam só. Uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo com ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Então é nessa ressurreição que o Espírito Santo age. Quem não renascer da água do Espírito, não, veja aí onde está no batismo. Quando nós passamos uma folha para frente, logo nós vamos ver o que diz o versículo 5 de Romanos 8. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito proclamam as coisas que são do Espírito. Aí está. Quando nós olhamos para o versículo 9, vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está dizendo isso aqui, aos batizados que vivem verdadeiramente uma vida santa, uma vida justa, no caminho do Senhor, conforme ensina a sua igreja. Mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós, porque pode ser que seja pagão, ou seja batizado. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Olha aí, meus irmãos. Quem não possui o Espírito Santo não é de Deus. Ou seja, o batizado não é de Deus. Quando ele recebe o sacramento do batismo, ele passa a ser de Deus. Porque aí vem as 3 razões teológicas. O céu se abre, recebe o Espírito Santo, se torna filho de Deus, na qual está a afeição do Senhor. Então logo nós vemos que essa ação movedora do Espírito, traduzida em 4 formas, apresentada em 4 formas por 3 evangelistas e por São Paulo, nós vemos a ação desse Espírito na igreja de Cristo e nos filhos dessa igreja.
os membros dessa igreja. Logo quando São Paulo apresenta as obras da carne em Gálatas 5:19 e no verso 22 os frutos do Espírito, sim, esqueci, os seus frutos. A teologia da pneumatologia, ele é apresentado no Antigo Espírito, no Antigo Testamento, o Espírito em Cristo, o Espírito em nós e os seus dons, que é derramado e dado no batismo. Lá em Isaías 11, não é? Mostra os frutos do Espírito, sem falar nas virtudes teologais, virtudes cardeais, que é nos dado para cada um de nós batizados. Então veja como enriquece o Espírito Santo a igreja. O Espírito Santo, ele é o movedor e o coração da igreja de Cristo. Ele é o motor da igreja de Cristo. Eu irei, mas enviarei o Paráclito, né? A tradução da pastoral diz o advogado, para advogar em vosso favor. Quando levar aos tribunais, perante juízes, reis, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O Espírito Santo vos ensinará naquela hora com o que haveis de dizer. Olha aí. Então, levado aos tribunais, não se preocupe, o Espírito Santo, então ele é o advogado. Ele é o Paráclito em grego. Não é? Que traduzido é advogado. Então logo nós vemos que nós precisamos desse Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, ele é um pouco esquecido por muitos católicos. Principalmente católicos que não fazem a Lectio Divina. Nós vemos no mover carismático, não é que o Espírito Santo é lembrado, de alguma maneira é lembrado. A efusão, a intimidade com o Espírito Santo leva o cristão à oração, ele leva ao encontro pessoal com Cristo, ele leva à mudança, que nem está dizendo aqui, ó. O que é que ele leva? Ele nos defende como advogado, ele é sopro de Deus, ele é fogo vivo, ele é brisa suave, ele é água viva, ele transforma porque ele também faz com que a metanoia aconteça, a mudança de tua mente, a mente podre, a mente do pecado, a mente escrava do pecado. O Espírito Santo é capaz de mudar tudo isso quando nós reconhecemos que ele está em nós e passamos a adorar porque ele é Deus. 2 Coríntios 2. Estamos em Coríntios, vamos pegar em Romanos. Vamos pegar aqui, ó. 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Logo nós vemos São Paulo dizer que a igreja não erra porque ela é ministrada pelo Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, como é forte tudo isso. Não é? Isso é forte demais para nós. Então, meus irmãos, aqui fica este vídeo, né, mostrando para vocês, trazendo sobre a teologia no Novo Testamento. Trouxemos sobre a Trindade, né? Sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, né? A doutrina do Espírito Santo dividida em três formas, chamada três naturezas do Espírito Santo, as três naturezas. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo e o Espírito Santo na igreja, nos membros da igreja, nos filhos da igreja. Não é? E os dons, carismas, não é? Descrito ali também em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, esse carisma é distribuído àqueles que estão à frente das missões, aos sacerdotes, os bispos, missionários, para que evangelizem, para que sejam outros cristos, outras pedras vivas na vida
de quem está precisando ser evangelizado, ter a sua vida transformada. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.